Olá, bem-vindo! Essa semana, o Inteiro Teor destaca dois temas recorrentes nas ações que tramitam na Justiça Federal: o direito à saúde e o acesso a benefícios da Previdência, como a aposentadoria especial a trabalhadores expostos a agentes nocivos. Contagem de tempo diferenciada para a aposentadoria especial é um direito de quem trabalha com substâncias ou condições perigosas. Mas você vai ver que, para garantir acesso ao benefício, nem sempre essa situação precisa estar expressa na lei. São muitos os casos judicializados por quem depende de medicamentos de alto custo para sobreviver. O Estado alega escassez de recursos financeiros. Mas, quando não há outra opção, a Justiça tem assegurado acesso aos tratamentos, como no caso do menino Francisco, do Pará. Se o direito à saúde está previsto na Constituição Federal, por que tantas ações sobre o tema ainda chegam ao Judiciário? Quem responde é o juiz federal Henrique Jorge Dantas da Cruz, que participa da nossa entrevista. Fique com a gente, o Inteiro Teor está começando. A aposentadoria especial por insalubridade é o benefício assegurado a quem trabalhou 25, 20 ou 15 anos exposto a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais. Este é um dos tipos de aposentadoria mais buscados no INSS. Mas a concessão é complexa, gera muitas dúvidas e ações na Justiça, como a de um homem exposto a ruído e eletricidade numa condição que não estava expressamente prevista na lei que trata do assunto. Ele teve o pedido negado pela Previdência, mas conseguiu uma decisão que lhe assegurou a contagem de tempo especial para se aposentar. Acompanhe comigo. Um dos principais motivos que leva o INSS a negar a concessão de aposentadoria especial é a falta de previsão expressa da atividade a que se refere o pedido nas normas que regulamentam a matéria, como o Decreto 2172 de 1997. O especialista em direito previdenciário Diego Cheruli, do escritório Cheruli Advocacia e Consultoria, cita exemplos destas profissões. Dentre elas, nós temos as atividades consideradas perigosas, como, por exemplo, as atividades dos vigilantes. Outra situação análoga do eletricista, que também é considerado especial pelo risco da exposição da atividade. Ocorre que, em 97, um decreto excluiu a proteção do risco do rol de atividades especiais, o que fez com que o INSS venha indeferindo muito os benefícios cuja exposição tenha se dado pela periculosidade ou por algum tipo de risco. Mas há situações em que os trabalhadores conseguem a contagem de tempo especial para a aposentadoria, mesmo que o agente ao qual foi exposto durante o trabalho não esteja previsto em norma federal. A segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região analisou um caso assim e converteu uma aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O segurado, que teve o pedido negado na via administrativa, havia trabalhado exposto a ruído e à eletricidade. E mesmo com a autarquia sustentando que não houve situação de periculosidade e até pedindo a comprovação por meio de laudo pericial, o TRF1 concluiu pela conversão da aposentadoria. O relator, desembargador federal João Luiz de Souza, explicou que a aposentadoria especial é um direito do segurado que comprove tempo de trabalho com exposição permanente aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a uma associação de agentes prejudiciais. Em trecho do voto que conduziu ao julgamento, o magistrado citou que, no caso específico do agente nocivo eletricidade, equipamentos de proteção individual, como luvas, mangas, vestimentas condutivas para proteção do corpo contra choques elétricos e calçado também para proteção contra choques elétricos, ainda que diminuam a exposição do trabalhador, não neutralizam com eficiência os efeitos do agente nocivo, nem reduzem a nível aceitável de tolerância ou eliminam totalmente a possibilidade de acidente. O relator também citou que é notório
o risco de danos à integridade física ou mesmo de morte em razão do contato com tensões elétricas elevadas, razão pela qual a periculosidade deve ser reconhecida em favor do trabalhador. E frisou que, conforme jurisprudência do TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o Decreto 2172, de 1997, não prever explicitamente o agente nocivo eletricidade, não afasta a condição de periculosidade, pois o rol contido na norma não é exaustivo, ou seja, outras atividades podem ser reconhecidas como insalubres. Então, para a aposentadoria especial, o que importa é que a pessoa esteja exposta a agentes nocivos que podem prejudicar a sua saúde e integridade física, independente deles estarem ou não previstos no regulamento específico. Porque o que importa da legislação, da lei, é a proteção num conceito maior. Você que trabalha em atividade especial, uma atividade perigosa, penosa, insalubre, exposto a agentes nocivos variados, químicos, físicos ou biológicos, pode sim ter direito a uma atividade especial, porque esta tua profissão é uma profissão especial. Agora, lembrando que as pessoas que se aposentam nessa condição, na aposentadoria especial, não podem mais voltar a trabalhar na mesma atividade ou em outra atividade especial. Ou seja, a aposentadoria especial é direito do trabalhador exposto a perigo, mas é preciso conscientização e cumprimento das regras de segurança. É o que alerta Bob Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Essas atividades com exposições nocivas à saúde são o fundamento para a concessão de aposentadorias especiais, que existem para reparar os trabalhadores que trabalharam em atividades em condições especiais, por todo o tempo em que tiveram a sua saúde de alguma forma prejudicada por inexistência de medidas eficazes ou por medidas que não foram por completo adotadas com o fim de garantir a efetiva proteção da saúde desses trabalhadores. É obrigação dos empregadores cumprir o que determinam as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. E a partir do ano que vem, os empregadores serão obrigados a fornecer o chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, de forma digital. Esse é o documento mais importante para quem pede a aposentadoria especial ao INSS. Ele detalha se o funcionário trabalhava com agentes prejudiciais à saúde, a intensidade e a frequência da exposição ao risco. Quem atua com substâncias ou em situações perigosas poderá acessar os dados nos canais digitais da Previdência Social, como o site meu.inss.gov.br. E depois do intervalo você vai ver o drama de quem precisa recorrer à justiça para conseguir remédio de alto custo quando é a única alternativa para se manter vivo. E a jornalista Raíssa Lomonte conversa sobre judicialização da saúde com o juiz federal Henrique da Cruz. Ele julgou o caso que vamos mostrar na próxima reportagem. Voltamos já! Quando a continuidade da vida depende de um remédio, é justo que ele chegue ao cidadão. Afinal, o direito à saúde é previsto em lei. No Pará, uma criança que sofre de uma doença degenerativa teve o futuro definido pela Justiça Federal. A decisão assegurou ao menor o acesso ao medicamento de alto custo, que é a única forma de tratamento para frear a doença. Veja na reportagem da jornalista Raíssa Lomonte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, entra no conceito de doença rara, aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. O diagnóstico tardio, em função da escassez de médicos especializados e o tratamento de alto custo, dificultam a vida dos portadores de doenças raras, estimados em 13 milhões no país. Entre eles está o pequeno Francisco. Tudo ia bem na vida da criança, mas com apenas 4 anos, ele foi diagnosticado com uma doença genética rara, a CLN tipo 2, ou doença de Batten. A esperança de frear a doença degenerativa e sem cura vem de um remédio de uso contínuo,
Mas a família não tem recursos para arcar com a milionária conta do tratamento que não está disponível no SUS. O jeito foi recorrer à Justiça Federal da Primeira Região. Fomos encaminhados até a advogada do caso e ela nos orientou a entrar com um pedido contra a União, contra o Estado, pelo altíssimo custo, né, cerca de 3.200.000 por ano, sendo de tratamento contínuo, sendo de uso contínuo. A advogada do caso, que é presidente da Federação Norte-Nordeste de Doenças Raras, relata que outras 13 crianças sofrem dessa doença no Brasil. No pedido, foi exposto o risco que o menino corre, já que o quadro de saúde piora com rapidez. A gente faz um apelo à Justiça, faz um apelo ao Ministério da Saúde, através do Conitec, que essas doenças raras, genéticas, degenerativas, elas tenham um tratar diferenciado das demais doenças. Porque essas crianças, elas têm pressa. Elas têm uma pressa muito grande, porque é a vida delas que está em jogo, é a vida de toda uma família que está em jogo. Então, graças a Deus, hoje, Francisquinho alcançou a sua sentença. Nesse caso, o MPF alertou que negar ao menor um medicamento essencial à vida é um decreto de morte indigna. E o direito constitucional de acesso à saúde não significa que todas as pessoas devem ter exatamente o mesmo atendimento, e sim que todas as pessoas tenham a saúde garantida conforme suas necessidades específicas. O Estado do Pará contestou, alegando escassez dos recursos financeiros para atender a demanda de saúde de alto custo. Já a União usou o argumento da ausência de evidências científicas que comprovem benefícios superiores às alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. A primeira vara civil da Justiça Federal em Belém, no Pará, rejeitou as contestações e, considerando que o remédio solicitado é a única opção de tratar a doença, condenou a União e o Estado a custearem o medicamento para a criança. Esta advogada, especialista em direito da saúde, explica os casos em que há respaldo jurídico para que os pacientes cobrem os medicamentos. A lei garante, sim, acesso a medicamentos gratuitos a pacientes com doenças raras. Inclusive, existe uma política, que se chama Política Nacional de Atenção à Pessoa com Doença Rara, onde vários não só medicamentos, mas procedimentos estão previstos nessa política específica. Contudo, é importante ressaltar que, como toda política pública, ela é um pouco mais demorada para que haja atualização. Então, nem sempre vai constar ali na política ou no fornecimento de medicamentos de último tipo ou mesmo aquele último procedimento necessário para o tratamento daquela doença. O STF já decidiu em 2019 com relação a medicamentos sem registro na Anvisa ou que não estejam na tabela do RENAME, que é a tabela do SUS, que não há obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde fornecê-los, excetuados aqueles casos em que são medicamentos órfãos, ou seja, é o único medicamento que pode curar ou tratar aquela doença de um paciente com doença rara. A família agora espera por dias melhores. Francisco hoje apresenta várias sequelas, hoje ele já não consegue mais andar, se alimentar sozinho, a fala dele já regrediu bastante, mas nós temos muita fé que ele vai conseguir lutar pela vida. E o magistrado que proferiu a sentença do menino Francisco, o juiz Henrique Jorge Dantas da Cruz, participa agora do quadro Inteiro Teor Entrevista. Ele explica, dentre outras questões envolvendo o direito à saúde, que caminhos a pessoa deve percorrer antes de entrar com uma ação na justiça. Doutor Henrique, obrigada pela participação do senhor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer conversar com todos vocês, estou à disposição. Doutor, o direito à saúde é uma previsão constitucional. Por que ainda é necessário judicializar tanto para as pessoas terem acesso a tratamentos? Raíssa, o direito à saúde é, sem dúvidas, o processo mais tormentoso hoje para um juiz. Porque a situação é a seguinte, um médico, ele tem uma missão única, salvar a vida de um paciente. Um mecânico consertar um automóvel,
O juiz não. Ele tem duas versões que pode seguir, inclusive seguir nenhuma delas. Então, essa situação de o juiz não ter um lado pré-definido para seguir deixa esse processo muito tormentoso. E uma das necessidades, das problemáticas que existem e faz com que haja tantos processos é a ausência de uma legislação assertiva. Nós não temos, em regras gerais, o que pode e o que não pode, de forma bastante clara, de forma evidente. Por isso que essa controvérsia ela existe e infelizmente, não tem data para se encerrar. Que caminhos o cidadão deve percorrer antes de judicializar a ação, doutor? Essa deve ser a exceção e não a regra, certo? Isso. Inicialmente, o cidadão ele deve fazer ingerência, principalmente nas secretarias de saúde. Entretanto, o fato de haver uma negativa hoje para o direito à saúde, logo de início, já gera a resistência necessária para o ajuizamento da ação. Então, se havendo negativa do fornecimento desse medicamento, desse tratamento, as vias do Poder Judiciário já estão abertas para ele. O poder público deveria se programar, na sua avaliação, para criar um fundo para esse tipo de ação? Eu penso que, na verdade, o que deveria haver, e acho que isso é muito ligado a uma ideia de democracia, a uma ideia de república, o poder público deveria, inicialmente, delimitar as balizas. Dizer que há uma legislação prever uma legislação de forma assertiva em que pudesse guiar todos nós, advogados, juízes, as pessoas. Porque, assim, o dinheiro é limitado. As demandas as necessidades são infinitas. E é muito difícil esse pensamento de alocação de dinheiro, de recurso, quando se tem pouco dinheiro. Então, eu vejo que a principal necessidade hoje do poder público fazer frente a esse tipo de demanda é uma legislação assertiva. Os tribunais superiores já começaram a traçar balizas, a delinear bem o caminho que os juízes devem seguir. Mas a solução ainda não é a mais adequada. Porque, veja só, a Constituição fala o direito à saúde é um direito que todos devem ter acesso, de forma universal e igualitária. Ou seja, não é ilimitada. Mas quais são os limites? A legislação não traz. Então, acho que é esse o problema que tem que ser atacado. É possível, na sua avaliação, um esforço conjunto dos poderes para reduzir o número de ações? Isso é o que eu acho é que deveria haver uma legislação assertiva sobre o direito à saúde, porque fica muito difícil para o magistrado ele ter conhecimento de toda a dimensão do que envolve o direito à saúde no Brasil. E principalmente porque as informações não chegam nos processos. A gente sabe que o dinheiro é finito. A gente sabe que as pessoas precisam de assistência à saúde, mas as informações são poucas. Então, eu vejo que nesse tipo de demanda, quanto mais o magistrado for receber informações, receber os fatos de forma concreta, de forma assertiva, é mais fácil a decisão. O senhor julgou o caso do menino Francisquinho, que mostramos na reportagem. Qual foi o entendimento do senhor sobre as contestações da União e do Estado do Pará?
Na minha posição, eu acho que o ponto principal é ter respeito à jurisprudência dos tribunais superiores. O Supremo ainda não definiu um limite com relação aos medicamentos de alto custo. O STJ já estabeleceu 3 balizas. Qual é a vereda que um juiz deve seguir? É se a pessoa tem ou não capacidade financeira para adquirir o medicamento, se o medicamento é registrado na Anvisa e se esse medicamento pretendido ele é necessário para o tratamento, faz bem para o paciente e aquilo que é disponibilizado pelo poder público é ineficaz. Nesse processo, as contestações não abordaram esse terceiro ponto de forma específica. No processo, no caso concreto, eu utilizei o NatJuiz. É uma plataforma disponibilizada pelo CNJ, em que uma equipe médica assessora o juiz. E nesse caso concreto, o NatJuiz elaborou um parecer favorável à pretensão do autor. Minha solução: o ônus da prova foi invertido. Olha, eu já tenho nos autos documentos que no sentido da pretensão da parte autora. Então, disse, cabe agora à União e ao Estado do Pará a atividade para demover essa força desse parecer. O Estado do Pará concordou com o parecer e a União apenas deu ciência, ou seja, disponibilizada a oportunidade para o poder público dizer que a prestação que ele oferece para a parte autora era correta, o poder público se omitiu, nada falou. Diante desse quadro, não tive outra vereda a trilhar, senão acolher a pretensão da parte autora. Doutor Henrique, muito obrigada pela participação do senhor e pelos esclarecimentos trazidos a nós. Foi um prazer conversar com vocês. Parabenizo o programa Inteiro TO. Estou sempre à disposição para o que for necessário. Tem mais notícias do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no nosso portal e também nas redes sociais do TRF1. A gente fica por aqui, agradecendo por sua audiência e desejando uma excelente semana. Tchau!